Não dá uma volta, Espera, sabia dar mas a onde volta. é que tu vais? Vou dar uma volta e vou falar com a Teresa Chambel, se não te importas. Eu não me importo É nada. que, Terezinha! A te Teresa vai importas? explicar porque é que as plantas de interior estão de novo na moda. Olá, Terezinha, bom Olá, dia. Teresa. Olha, deixa-te com a Sónia. Pronto. Bom dia. Vê lá bom se dia. consegues aturar, por favor. Bem-vinda. Olha, Que ela obrigadinha. hoje está no registro. Está que não se aguenta. Teresa, bom dia. Vamos falar de tendências e saber quais são as plantas mais trendy. Exatamente. Mais trendy. O que é que está na moda nas plantas? E vamos desmistificar aquela coisa de não se poder É verdade, há muita dormir gente- com as plantas no quarto. No quarto. Nós, por acaso, estamos a dar ali exemplo. O nosso Exatamente. quartinho tem uma planta Exatamente. e, portanto, não é assim tão mau. Pelo contrário. não é. Aliás, se tivermos um cachorrito no quarto, respira muito mais do que uma exatamente. planta. Portanto, Não as é? plantas voltaram a ser uma grande tendência e hoje em dia é quase mesmo a selva urbana. Deixou de ser só uma planta aqui e ali e plantas que já tinham deixado de se usar, como esta Como, por exemplo, espada essas, de São como é que se Jorge, chama? Sansevieira, espada de São Jorge. É a tua planta, ou Jorge. língua da sogra. Esse Ah, nome é mais porque é feioso. comprida. Ui, Pronto. E eu não disse nada. bicuda. Afiada. Sansevieira ou espada de São Jorge é mais bonito porque, porquê? Porque ela tem a forma de uma espada e é uma planta que dizem que nos protege. Esta planta, aliás, é só vantagens. É esta que nós depois a seguir vamos aqui plantar plantar. aí na floreira. E podemos começar por falar nela porque passou a ser uma planta absolutamente de tendência. Em pequena, em grande, conjugada numa floreira, sozinha. Teresa, é de interior fora e ou de dentro. exterior? Tudo. Esta é a boa. planta, mais todo o terreno que eu conheço. Baixa manutenção. Precisa ser regada uma vez por mês. Só Uma vez depois de plantada, só precisa ser mudada de vaso para aí daqui a 3 anos. Por isso convém plantá-la num vaso um bocadinho maior, porque ela não gosta de ser transplantada. E tem a vantagem de ser considerada pela NASA uma das plantas que mais purifica o ar. Portanto, também é a planta ideal para ter no quarto. Boa, boa. Pronto. Porque é que há aquele mito que as plantas respiram? As plantas de facto respiram, só que o que uma planta respira, comparado com o que um cachorro, um gato ou outra pessoa, então não poderíamos Sim, dormir sim. com ninguém no quarto, respira, Exatamente. não tem comparação. Uma pessoa respira mais 20 ou 30 vezes do que uma planta. Mas este mito tem um fundamento. Há Sim. plantas que não são normalmente as que nós usamos em casa, que durante a noite libertam algumas toxinas para afastar os parasitas e os predadores. E essas toxinas Podem-nos são, provocar náuseas e dores o de cabeça. próprio nome mas- indica tóxicas. não é? Exatamente, mas não são as plantas que nós normalmente temos em casa. Agora, também não convém dormimos numa selva, não é? Então, mas ter uma planta estas ou são, por outra- exemplo, uma das indicadas que se pode ter no quarto. Que outro exemplo é que pode dar, Teresa? Estas todas aqui nós podemos ter em casa e podemos ter no quarto. Eu acho que esta é a melhor porque é pequena, não precisa de grande Lá manutenção. está. Outra grande planta da moda é esta. Esta aqui é pequenina, depois ela cresce e fica. Esta é da família das figueiras, é a Ficus lirata e agora, quer dizer, invadiu os Pinterests e as redes sociais. Não há decorador e não sei o que agora Não não azul, tenho não é? uma Ficus lirata, que era uma coisa que se usava nos anos E tem 70. outro nome? Só se não me Não, lembrar da Ficus, Ficus é lirata. Ficus lirata mesmo, ela só tem este Mesmo assim, nome. Ficus lirata. Lirata com Y. E ela deixou, estava na moda nos anos 70, e agora, como tudo que é um bocadinho vintage, não sei o que, agora é voltou. retorno, não é? E é uma planta excelente, porque precisa de muito poucos cuidados de manutenção. Todas estas plantas não precisam de sol direto, se bem que as espadas de São Jorge possam ter sol direto, não se importam. Sim. Estas não precisam de horas de luz, precisam de ser regadas uma vez por semana no máximo e fertilizadas na primavera e no verão. Portanto, no inverno e no outono não vale a pena estarmos a chatear as nossas plantas de interior com fertilização. Outra planta que também está muito na moda e que eu gosto imenso, vou aqui, Sim. é esta, tem um nome esquisito, mas é a Zamioculca. Vou pegar nela, Zamioculca. que é lindíssima. É muito bonita. Parece quase artificial, não é? Está tão brilhante, É muito não é? brilhante, muito lustrosa. É uma planta que faz um efeito lindo dentro de casa, grande ou pequena, conjugada uma ou duas, e também é uma planta que precisa de muito poucos cuidados de manutenção. Eu tive o cuidado de escolher plantas que não precisassem... Essa é muito, muito bonita. É muito Tem um bonita. brilho incrível. O ficus, que é uma planta, é talvez a planta de interior mais vendida. Há esta que é variegata, depois há umas verdes mais escuras. Também é uma planta que... esta nunca deixou de se usar, mas agora usa-se mais e em maior quantidade. Ou seja, agora as pessoas passaram a usar uma série de plantas conjugadas, vasos maiores, como eu vou fazer aqui numa mesma floreira, uma série de plantas. Os fetos são voltaram, não é? Se voltaram completamente, Sim. pendurados, assim como estas ainda são pequeninas, mas isto são suculentas, Essa é muito engraçada, pendentes, muito engraçada. elas depois caem. Isto são plantas ótimas, por exemplo, para ter
na casa de banho, em ambientes mais úmidos. Não precisa, mesmo que seja uma casa de banho que não tenha luz direta. Não, luz isso nós não. temos que ter. Temos que ter sempre. sempre. Sol direto não precisamos ter. Não Agora, há luz, milagres. não há milagres. Plantas sem luz não existe. Claro. A não ser artificiais. Portanto, mas são plantas que se nós tivermos uma casa de banho com luz, mesmo que o sol não chegue lá dentro, só aquele ambiente dos banhos e da umidade acaba quase por alimentar o feto. E estas plantas E também. é preciso regar de quanto em quanto tempo? Esta como é, É suculenta, suculenta, não é no persistente, inverno não é? 15 em 15 dias, no verão de semana a semana. Cuidado que se as nossas casas forem muito aquecidas, temos que as regar quase tanto no inverno como no verão, não é? Portanto, as Percebe-se bem. suculentas são de facto as plantas ideais para ter em casa quem não quer ter trabalho absolutamente nenhum, a par com a nossa espada de São Jorge, que dá até menos trabalho que uma suculenta, porque só precisa de uma rega mensal. Estas precisam de uma rega quinzenal. As suculentas ficam mais bonitas se tiverem sol direto porque dão flor. Elas não morrem e ficam bonitas se só tiverem luz, mas se tiverem sol, Estas acabam dão por flor. florir. Sim, normalmente é na primavera e no verão. Estas plantas que voltaram também a estar na moda e que tinham deixado de estar são as peperómias, que há. Essas são engraçadas para São muito fazer centros de engraçadas. mesa, não é? E Exatamente. fazer Há assim- de muitas folhagens diferentes, várias. umas pequeninas, umas maiores, umas mais encarniçadas, outras mais amareladas. Enfim, dá para fazer uma série de centros muito engraçados. E provavelmente são opções que não são muito dispendiosas, são Não. económicas e podemos ter várias. Podemos ter várias. Agora vamos então fazer aqui uma floreira com as nossas. Há Ainda uma por cima, coisa. hoje temos aqui uma plateia especial. É verdade, já, Teresa. é verdade. São meninos da Escola Básica Fernão Magalhães, aqui do Porto. Que é para aprenderem a plantar logo deste Bem-vindos, meninos! Está tudo tão caladinho, interessados nesta aula. Muito bem comportados. Claro. Vamos então, há uma curiosidade que eu também não disse sobre esta planta, eu acho que isto vai fazer com que ela se esgote, porque ela, na Coreia e até no Japão, é a planta do dinheiro. Ou seja, cada Ui, vai vez mesmo esgotar. que queremos, cada vez que alguém quer que o negócio tenha sucesso, compra uma planta destas. Portanto, ela dizem, pelo simples não é melhor termos uma em casa, porque dizem que nos dá dinheiro, proteção, a espada de São Jorge. Eu lembro-me que a minha avó tinha à porta de casa, porque dizia que nos protegia, purifica o ar, dá dinheiro. Ai, vai esgotar nos hortos. Espada de São Jorge. Pronto, eu gostava de ter agora um É uma horto produtor proteção. disto que vendia. Mas pronto, é uma Depois planta mandei que, de uma facto, comissãozinha para aqui, não há problema. Exatamente. Pronto. E portanto é excelente para meia dúzia preguiçosos, não delas. é? Porque é assim. Eu escolhi aqui uma floreira com autorrega que ainda nos vai facilitar mais. Tem Pois, aqui um tubo. esta só é toda XPTO. Exatamente. Esta. Aliás, vamos ter uma para oferecer. Exatamente. Vamos ter uma Portanto, floreira ela aqui destas tem para aqui um oferecer. tubo que encaixa e regamos aqui apenas quando isto sobe, é sinal que precisa de água. Sim, sim. O que E na estes espada, orifícios todos estes orifícios é para que a água Para drenar, drene. não é? Mas de qualquer maneira eu vou pôr a nossa argila expandida no fundo, que é para facilitar. Até porque estas plantas, nenhuma delas gosta de excesso de água. Portanto, mais vale drenarmos por excesso do que... Ver se eu não entorno isto aqui tudo. Faz um bocadinho de barulho. Pronto, eu já cortei aqui o geotêxtil. Atenção, como ela tem aqui o tubo, tem que se ter o cuidado de deixar aqui para o tubo. E agora vamos pôr... Isto é um substrato para plantas de interior. Convém termos esse cuidado, porque as plantas de interior precisam de um substrato bem drenado, mas com alguma fertilização. A outra curiosidade desta planta é que ela não precisa de fertilização, que é uma coisa extraordinária. Sorte. Portanto, só talvez Só daqui a... vantagens, é só vantagens. É, não é? Eu, de facto, estou encantada. Eu sei que estou a ser um bocadinho excessiva com esta planta, mas é que eu fiquei, de facto, encantada com a quantidade de situações em que a podemos utilizar, a facilidade de utilização e, de facto, as qualidades que esta planta tem como purificadora do ar também, não é? Realmente o facto de não precisar de muita manutenção é Excelente. um fortíssimo argumento. Porque os Ela dias, também dá para exterior, perfeitamente. as nossas Aguenta vidas são só. tão ocupadas que realmente não As pessoas temos não muito tempo para, a não ser que Vamos- sejamos tão apreciadas das plantas que lhes dediquemos assim Imenso, muito tempo. que infelizmente Mas não somos a todos. maior Portanto, parte de eu nós não aqui, tem. ela tem um crescimento relativamente lento, por isso eu nesta floreira vou pôr 3. Isto é uma forma diferente de a ter, ela também fica muito bonita num vaso sozinho, mas eu gosto de a ver assim. Portanto, vamos pôr aqui 3. Ai, não perguntei, Teresa, crescem muito? Elas crescem bastante, portanto, há agora mais de 70 variedades diferentes de espadas de São Jorge, de sansevieiras, o nome dela é Sanseviera. E há estas crescem menos, têm a folha mais larga, estas têm a folha mais estreita, crescem mais. mais em Portanto, estas altura, não é? adequam-se mais a este tipo de solução, aquelas ficam melhor em vasos mais... Há umas que eu não encontrei, mas que são muito engraçadas, que são tubulares, as folhas são uns tubos, são realmente uma planta não extraordinária. E é muito engraçado, como uma planta que deixou completamente de se usar, voltou a ser quase a Esta é planta... a moda não é? cíclica. É como na roupa, em Como tudo. na roupa, nas E plantas, pelos decoração, vistos, é igual.
Não, e o facto das plantas em casa, olha, esta aqui está-se a desfazer, portanto vamos ter que ter algum cuidado. Não há problema, vou já pôr aqui o substrato. É seguro? Sim, Porque ela está com o torrão um bocadinho seco. Depois já conseguimos, eu já vou buscar, é só para estabilizar, para ela não cair. Isto por acaso até é bom para mostrar uma coisa. Quando a mudarmos, cada planta destas tem um bulbo, não é? isto vai ser uma nova planta. Ou seja, eu quando a transplantar posso fazer várias. Eu já vi esta planta aplicada tipo sebe e fica extraordinário. Sim. Então é uma sebe que não tem manutenção nenhuma e ninguém vai passar porque isto acaba por picar um bocadinho. Portanto, acaba a ser bastante intransponível. Vamos aqui, agora já se aguenta, vamos pôr a terceira. Agora, podemos combinar diferentes. Eu aqui trouxe 3 iguais porque achei que ficava mais bonito. Porque acho que fica um conjunto muito engraçado, não é? Até para um centro de mesa, aquilo que estávamos a falar há bocado. Sim, também. Fica uma coisa giríssima para uma decoração de uma sala, de um quarto. Agora que já sabemos que isto pode-se pôr perfeitamente no quarto, até nos ajuda. O que é que depois, que cuidados é que vamos ter? Os decoradores também usam cada vez mais plantas, não é? Completamente. As plantas penduradas, as plantas, as paredes verticais. Pode mudar uma decoração completamente. E é barato, não é? É uma e podemos forma até barata. mudá-la, ou seja, não é? É mais barato às De vezes um comprar ano uma para o almofada, outro, não é? ou 6 vezes, em vez de mudarmos a Exatamente. decoração, mudamos as plantas de casa Mudamos e as ajuda plantas. bastante. E dá logo, eu acho que É uma bem planta mais cria um económico. ambiente, no fundo são seres vivos e cria um ambiente confortável. Eu acho que uma casa sem plantas é muito mais triste, não é? E eu prefiro plantas do que flores de corte, sinceramente. Sim. Nada contra as flores de corte, Claro. mas acho que termos uma planta que nos dura anos. Uma flor efêmera, não é? E podemos até escolher Ou até umas plantas podemos que tivemos tê-las em textura. vaso, não é? Podemos Também, também tê-las claro. em vaso. Mas eu acho que as plantas, de facto, na decoração, são... O que é que nós temos que ter cuidado? Normalmente, devemos adequar as condições das plantas o mais possível às condições de origem dessas plantas. E muitas vezes, estas plantas, o que é que lhes acontece? Não é o caso destas, que estas são completamente todo o terreno. Sim, eu se é acho uma que planta eu quase tropical, lanço um de desafio, repente- quem conseguir matar uma planta destas, que nos diga. É porque é mesmo mau a tratar de plantas. já Exatamente, percebi. isso aí é complicado. Agora, por exemplo, aquela ficus ou a zamioculca são plantas de climas equatoriais, quentes. Se nós temos os ambientes em casa muito secos, temos que ter o cuidado de pulverizá-las de vez em quando com água, porque são plantas que estão habituadas a ter as suas folhagens de vez em quando molhadas. E eu até aconselho aqueles géneros de plantas, como o fico, principalmente aquele ficus, que é aquela, sim, é de vez em lá. quando, levá-la para a banheira Pois, e dar-lhe uma chuveirada, como ela está ou habituada. até o vapor do banho, não é? Também faz muito bem, Porque acaba por ser uma forma da planta. E, além disso, de limpar um bocadinho as folhas. Porque também com os produtos de limpeza e com o ar das nossas casas, aquilo às tantas as plantas começam a ficar... Pronto. Isto já está. A planta tem que ficar exatamente à mesma altura que estava. Eu acho Claro que que no isto final fica temos que regar. Temos que regar. Eu aconselho, mesmo estas floreiras com autorrega, a fazer a primeira rega diretamente no substrato, na terra, para garantir que isto fica completamente molhado. E então depois vamos nos guiando por ali. Atenção que na primeira semana temos que garantir que o substrato fica mesmo úmido para a raiz agarrar. A partir daí, então se for o caso aqui da nossa sansevieira, só daqui a um mês é que nos temos que preocupar com a rega dela. Portanto, eu acho que todas estas plantas que eu trouxe aqui são plantas que precisam de muito poucos cuidados de manutenção. E recapitulando, não se preocupe se tem uma planta no quarto, não lhe vai roubar o oxigênio. Não. Portanto, Se for uma purificadora como esta, melhor, ainda ajuda a renovar o ar. E, além disso, é o que eu costumo dizer, o cão durante o dia não repõe o oxigênio que respira durante a noite, não é? A planta durante o dia, sim, repõe o oxigênio que porventura nos terá roubado durante a noite e que é muito pequenino. Teresa, Portanto, como eu é acho- hábito e já estamos nós todos habituados e o público essencialmente às ofertas da Teresa Chambel, temos revistas trimestrais. 3 assinaturas e uma floreira igual a esta. E uma floreira. Depois portanto, pode ir comprar aqui as espadas de São Jorge. É só ligar para nós. Pronto. Espadas de São Jorge. 128 168. 227 128 168. Teresa, obrigada. Boa Obrigado, semana. eu. Até breve. Até breve. Pode bater mais palmas à Teresa, se Podem, quiser. claro que sim. Ela não se importa.